A Escritura na Parede, 8 de janeiro de 1958, Chicago, Illinois, EUA. This being Wednesday night, Esta sendo noite de quarta-feira, I promised last evening was going to speak if the Lord would permit eu prometi ontem à noite também, ia falar, se o Senhor permitisse, tonight on the subject of the handwriting on the wall. hoje à noite, sobre o tema de A Escritura na Parede. It's a very, we could put weeks on the subject and then never scratch the surface. Poderíamos pôr semanas no assunto e logo nunca arranhar a superfície. But I will try to outline just a little of it tonight by the help of the Holy Spirit. Mas tentarei delinear só um pouco dele hoje à noite, pela ajuda do Espírito Santo. And now, I want to read from Daniel, the 5th chapter and the 25th verse. And it reads like this. E agora, eu quero ler de Daniel, capítulo 5 e versículo 25. E diz assim: And this is the writing that was written, Mene, Mene, Tekel Upharsin. E esta é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. And now may the Lord add His blessings to the reading. E agora que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura. Now I wonder if our good brother, the custodian here, would just turn these bright lights out. E será que o nosso bom irmão, o zelador aqui, faria o favor de apenas desligar estas luzes claras? It's leaning right down this way. Thank you very kindly. Eu sou está brilhando bem nesta direção. Muito agradecido. I can't see the audience. Não posso ver a audiência. Then when I'm talking to anybody, I like to look at them in the face when I'm talking. Então, quando estou conversando com qualquer pessoa, gosto de olhar para eles no rosto quando estou conversando. It just seems more like it's a personal contact with the people. Simplesmente parece mais que é um contato pessoal com as pessoas. Now we are trusting to our Lord tonight. Agora, estamos confiando ao nosso Senhor hoje à noite, While we just try to take my time and speak on this subject. enquanto apenas tentamos fazer uso do meu tempo e falar sobre este tema. I know it's a great subject, Eu sei que é um grande tema, and it's an evangelistic subject, e é um tema de culto evangelístico, and not one for divine healing. e não para a cura divina, But it's for the greatest of divine healing. mas é para o máximo de cura divina. The sickest body that I know tonight is the spiritual body of our Lord Jesus on this earth. O corpo mais enfermo que conheço hoje à noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra. So torn up and broke up till it really needs divine healing. Tão dilacerado e quebrantado ao ponto de realmente necessitar de cura divina. Now, our subject tonight begins in Babylon. Agora, o nosso tema hoje à noite começa na Babilônia. And Babylon was first located, which it is yet, in the Shinar. E primeiro, Babilônia foi localizada, a qual ainda está no Sinar. And it was first called the Gate of God, Babel. E primeiro ela foi chamada o Portão de Deus, Babel. And later was called Babylon, which means confusion. E mais tarde foi chamada Babilônia, que significa confusão. And Babylon appears in the first of the Bible, in Genesis. E Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, And it appears in the middle of the Bible. e aparece no meio da Bíblia, And it appears in the last of the Bible, the last book, Revelations. e aparece no fim da Bíblia, o último livro, Apocalipse. And being that it's all through the Bible, it must be in existence yet today. E sendo que está através de toda a Bíblia, deve estar em existência ainda hoje. And also everything that is on the earth today in the way of spiritual things, E também, tudo que está na terra hoje, quanto às coisas espirituais, such as the Spirit of God and the Spirit of the devil, tal como o Espírito de Deus e o Espírito do Diabo, and all the cults and everything that we have today in the world, they begin in Genesis. e todas as seitas e tudo que temos hoje no mundo, começaram em Gênesis. Genesis means the beginning. Gênesis significa o princípio. And all those things yet under another name and under another form, E todas essas coisas, ainda que sob outro nome e sob outra forma, but the same Spirit that began in Genesis brings it out, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis traz a luz. and it's just like a tree growing, E é exatamente como uma árvore crescendo, coming up to a head, crescendo a uma cabeça, where it'll all come to a climax in the end onde toda ela virá a um clímax no final, for the great judgments of God, para os grandes julgamentos de Deus, where He will settle all things, onde ele decidirá todas as coisas, and all that had a beginning will have an end. e tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Just those things which had not a beginning has no end. Só aquelas coisas que não tiveram um princípio não têm fim. That's why the born-again Christian has never an end, É por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim, because he has eternal life. porque ele tem a vida eterna. And eternal life is a part of God's own life, for God is eternal.
E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. And the same word, Greek word, Zoe, that says God's life. É a mesma palavra, a palavra grega Zoe, que diz vida de Deus. When Jesus speaks and said, I'll give unto them eternal life, that same word is used again. Quando Jesus fala e disse, eu lhes dou vida eterna, essa mesma palavra é usada novamente. Therefore, a man being born again, his spirit has been changed, Portanto, um homem nascido de novo, o seu espírito foi transformado, and he becomes a part of God, insomuch that he is a son of God. e ele se torna uma parte de Deus, de tal maneira que ele é um filho de Deus. And he's just as eternal as God is eternal, E ele é simplesmente tão eterno quanto Deus é eterno, because he's a part of God by his birth, spiritual birth. porque ele é uma parte de Deus por seu nascimento, nascimento espiritual. Now, Babylon was founded by a man named Nimrod, who was a son of Ham, a very evil man. Agora, Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que foi o filho de Cão, um homem muito perverso. And Babylon was once the capital of the world. E Babilônia foi uma vez a capital do mundo. When this great city was built, there Quando esta grande cidade foi construída lá, all the little cities all around it paid tribute, taxes and so forth to this great city, Babylon. todas as cidadezinhas em volta dela toda pagavam tributo, impostos e tudo mais a esta grande cidade Babilônia. And in there, if you'll read in some of the ancient books, such as Joseph's Two Babylons and many of the ancient histories, E aí, se você ler em alguns dos livros antigos, tal como As Duas Babilônias de Islop, e muitas das histórias antigas, you'll find that they had all kinds of curious doctrines in there. você encontrará que eles tinham todo tipo de doutrinas curiosas aí. They had a woman in there, I can't call her name at this time, Eles tinham uma mulher aí, não consigo lembrar o nome dela no momento, and she would find peculiar roots and out of the earth and make gods out of them. e ela encontrava raízes peculiares e, para fora da terra, e fazia deuses delas. It's believed that that was the gods that Jacob took from his father-in-law. Acredita-se que esses foram os deuses que Jacó tomou de seu sogro. Some of those gods, of roots and so forth. Alguns desses deuses, de raízes, etc. Just little isms that out of them things from these cults that we see in the world today. Apenas pequenos ismos, e destas coisas derivaram estas seitas que vemos no mundo hoje. If you'll notice the nature of them and the nature of these things today, it's the same nature. Se você nota a natureza deles e a natureza destas coisas hoje é a mesma natureza. So Babylon sat just in that great fertile valley there, De modo que Babilônia ficava bem naquele vale grande e fértil lá, and it was surrounded and irrigated by the Euphrates River and the Tigris, e era rodeado e irrigado pelo rio Eufrates e o Tigre, and it was a great agricultural center. e foi um grande centro de agricultura. And Babylon was a great city, E Babilônia era uma grande cidade, and it was approximately about 120 miles around the city, e tem aproximadamente por volta de 120 milhas em volta da cidade, 30 miles each side. 30 milhas de cada lado, That would make it 120 miles around. que a torna de 120 milhas de lado a lado. They say that the streets in the city of Babylon was some 200 feet across. Diz que as ruas na cidade da Babilônia tinham uns 200 pés de um lado ao outro. The walls were 80 foot thick and practically 200 feet high. As paredes tinham 80 pés de grossura e praticamente 200 pés de altura. They could run chariot races around these walls with the chariots. Eles podiam ter corrida de carros de guerra em volta destas paredes, com os carros de guerra. And the gates were made out of brass. E os portões foram feitos de bronze. And those gates then would be 200 feet across. E esses portões, então, teriam 200 pés de um lado ao outro. And right in the center of the city sat the palace. And the palace was the throne. E bem no centro da cidade ficava o palácio, e o palácio era o trono. And through the center of the city came the great river Euphrates. E através do centro da cidade passava o grande rio Eufrates. If you'll notice it, it's the city of the devil, Se você nota, é a cidade do diabo, for it's designed after the city of God, pois é projetada de acordo com a cidade de Deus, as a river of life before the throne. como o rio da vida perante o trono. And in this city, they had great swinging gardens off the walls around. E nesta cidade tinham jardins aéreos grandes, que saíam das paredes em volta. And it was such a great mighty nation at the time, E era uma nação tão grande e poderosa naquele tempo, until it had whipped the known world. All the world was paying tribute. que tinha açoitado o mundo conhecido, e todo o mundo estava pagando tributo. It had progressed further in science. And it had the latest things that science could produce. Tinha progredido além em ciência, e tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir. It had the latest chariots, the latest designs, Tinha os últimos carros de guerra, os últimos desenhos, the most powerful armors and best of metals. as armaduras mais poderosas e o melhor em metais. It was an outstanding to the rest of the world. Foi eminente ao resto do mundo. And then, inside these walls, E então,
dentro destas paredes, where King Belteshazzar was king during the time of this event that we're speaking on tonight, onde o rei Belsazar foi rei durante o tempo deste evento sobre o qual estamos falando hoje à noite, King Belteshazzar, rei Belsazar, which the Bible says Nebuchadnezzar, which was his father, que a Bíblia diz Nabucodonosor, que foi seu pai, but truly it was his grandfather, that he succeeded King Nebuchadnezzar. mas verdadeiramente foi o seu avô que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. And many of you remember that Nebuchadnezzar was the beginning of the Gentile kingdoms, the head of gold. E muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios, a cabeça de ouro. And he went up into Jerusalem, many miles away, E ele tinha entrado em Jerusalém, a muitas milhas de distância, and had captured the Jews and brought them down into his kingdom e tinha capturado os judeus e os trouxe ao seu reino, and made them slaves, and they used their scientists and so forth, e os fez escravos, e eles usaram os seus cientistas, etc., just like Russia did when it went into Germany. exatamente como a Rússia fez quando entrou na Alemanha. And there's why they got the atomic bomb and so forth. They got those German scientists. E aí está porque eles têm a bomba atômica, etc. Eles pegaram aqueles cientistas alemães. That's why they're so far advanced today. They captured them and took them back up there. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram para lá. Themselves, they didn't have it. Eles mesmos, eles não tinham. But they went and got those things just like Nebuchadnezzar did the Jews. Mas foram e conseguiram essas coisas exatamente como Nabucodonosor fez aos judeus. And we find out that during this time there was a righteous man by the name of Daniel, a prophet of the Lord. E verificamos que, durante este tempo, havia um homem justo, por nome de Daniel, um profeta do Senhor. Was taken in captivity at the time. Foi tomado em catividade naquele tempo. He had served as a prince over all of the astrologers and so forth, Ele havia servido como príncipe sobre todos os astrólogos, etc., and the wise men and the magi, e os sábios e os magos, in the reign of King Nebuchadnezzar, no reino do rei Nabucodonosor, and now Belteshazzar had taken over. e agora Belsazar tinha tomado a direção. Belteshazzar was a wicked sort of a man. He just didn't care. Belsazar foi um tipo de homem perverso. Ele simplesmente não se preocupava. And then all the people of Babylon, with such a security as they felt they had, E então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham. once inside those gates, and the gates closed, Uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechavam, with 200-foot walls, 80 foot thick, com paredes de 200 pés, 80 pés de grossura, just think of how secure they must have felt in those walls. apenas pense quão seguros eles devem ter sentido naquelas paredes. But just remember this. Mas apenas lembre-se disto. No matter how secure that science has made you, God will find you out when you sin. Não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. There is only one security, and that's in Christ Jesus. Há apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. Now, as they felt their great importance of being the leading nation of the world, Agora, como eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, a very typical modern civilization, just like the one that we live in, this fabulous America. uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos, estes fabulosos Estados Unidos. And I'm kindly disturbed myself that I'm afraid we're taking the same attitude that they took. E eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso de que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram. That we feel because that we have got what we think the best scientists Que sentimos por causa do que temos, o que pensamos, os melhores cientistas and the best machine guns and the atomic bombs and the fastest planes. e as melhores metralhadoras e as bombas atômicas e os aviões mais rápidos. And we have kind of, being the leading nation of the world, we have somehow felt our safety without God. E temos como que, sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. It's a very beautiful pattern. É um padrão muito bonito. And God never changes. E Deus nunca muda. His attitude towards sin is the same today as it was then. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje como foi então. And there's no hiding place down here. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Only in Christ are you secure. Só em Cristo está você seguro. And in this great city, as they felt there was no way in the world for an army ever to invade that city. E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade. The great high walls and their modern equipment. As grandes e altas paredes
e os seus modernos equipamentos. And they were blocked off from the outside world. E eles estavam bloqueados do mundo exterior. But little did they know that a wicked nation called the Medes and Persians, Mas poucos sabiam que uma nação perversa, chamada os Medos e os Persas, which are the Hindus of India, que são agora os hindus da Índia, how little did they know that many miles away was digging a river bed quão poucos sabiam que há muitas milhas estavam cavando um leito to turn the Euphrates River so that they could march under the walls. para alterar de direção o rio Eufrates, para que pudessem marchar sob as paredes. When they felt they were secured, Quando sentiram que estavam seguros, all the time they felt that way. todo o tempo eles sentiram daquela maneira. If they did feel that, then they went wading in sin. Se sentiram isso, então foram andando em pecado. It seems like that when man gets to the place that he feels that he's self-sufficient, sin begins to take a hold of him. Parece que, quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. The church, the nation, the individual that feels that he doesn't need any help from outside, A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, sin begins to reign in him. That is true. o pecado começa a reinar nele. É verdade. And we would notice too that when people begin to feel that superior feeling, usually sin sets in and cankers them. E notaríamos também que, quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. So when they closed those doors, they thought they were safe. De modo que, quando eles fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. But God looks down from the heavens, Mas Deus olha dos céus, and sin is a reproach to any nation. e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. I wonder tonight, with all of our great equipment Será que hoje à noite, com todo o nosso grande equipamento, and our atomic-controlled submarines e nossos submarinos atomicamente controlados, and our jet planes that fly many hundred miles per second that even a minute, e os nossos aviões a jato, que voam muitas centenas de milhas por segundo, que até mesmo ou minuto, that can even pass the sound barrier. que podem até mesmo ultrapassar a barreira do som. But never forget, but what your sins will find you out. Mas nunca se esqueça, todavia, que seus pecados lhe acharão. And in this time, they had closed the gates, E desta vez eles tinham fechado os portões, and they thought they could just live in reverie as they wanted to, because they were protected. e pensaram que poderiam simplesmente viver em orgia o quanto quisessem. They were the leading nation. Eles eram a nação liderante. All the other nations looked to them for science and for help. Todas as outras nações esperavam nela para terem ciência e para ajuda. And so on such a time as that, this king thought he would have him a great big time. É assim, em tal época como essa, este rei pensou que ele se divertiria muito. And he set a date that he was going to have a great big dance. E ele marcou uma data que teria um grande baile. Or as I would say, a modern rock and roll. No more to it. Ou, como eu diria, um rock and roll moderno. Simplesmente isso. And so he set the time and he invited all the celebrity, E assim ele marcou a hora e convidou todas as pessoas célebres, all of the soldiers and the captains, todos os soldados e os capitães, and all of the wives and the concubines. e todas as esposas e concubinas. Now, a concubine is just a legal prostitute. Agora, uma concubina é apenas uma prostituta legal. And do you see when man feels self-sufficient that he starts wading in sin? E você vê, quando o homem sente-se autossuficiente, que ele começa a andar em pecado, And he called in the best liquors that he could find for this great rock and roll party that he was going to have. e ele encomendou as melhores bebidas alcoólicas que pôde encontrar para esta grande festa de rock and roll que ele ia ter. He thought he was safe. He thought there was nothing could harm him because he was safe. Ele pensou que estivesse seguro. Ele achou que não havia nada que podia causar-lhe dano, porque estava seguro. And he had this great spree in one of these gardens just behind the palace. E ele teve esta grande farra em um destes jardins bem atrás do palácio. And while out there in the garden, E enquanto lá no jardim, perhaps they had decorated it all up real pretty, talvez eles o tinham todo decorado, bem bonito, all the tinsel hanging, and got all of the showgirls and many of the women to come to entertain the soldiers. todas as decorações cintilantes penduradas, e tomou todas as garotas de shows e muitas das mulheres para virem entreter os soldados, And their beer and their wines,
E a cerveja deles e o vinho deles, If that isn't a good modern setup of a rock and roll party today, I don't know where one would be. se isso não é um bom arranjo de uma festa de rock and roll hoje, não sei onde estaria um. Exactly. É exatamente. And they got everything ready. And they were going to have a big time. E eles tinham tudo pronto e iam se divertir muito. And no doubt but what, many married women came. E sem dúvida, senão que muitas mulheres casadas vieram. Their husbands was left at home as babysitters, while they went out to have a good time. Os seus maridos foram deixados em casa como babysitters, enquanto elas foram se divertir. And vice versa, no doubt a mother walked the floor with a sick baby, E vice-versa, sem dúvida uma mãe andou pela casa com um bebê doente, while a drunken husband went out to have a big time. enquanto um marido bêbado foi se divertir muito. It's just 6 of one and half a dozen of the other. É simplesmente 6 de um e meia dúzia do outro. And I can see them as they begin to drink and to have a big time. E posso vê-los quando começam a beber e a se divertir muito. And I'd imagine they really struck up the band and had the music, E imaginaria que o conjunto realmente tocou e tocaram mesmo a música. and the little teenagers swinging one another, E os pequenos adolescentes girando um ao outro. and the soldiers drunk, grabbing the women and throwing them over their heads, E os soldados bêbados agarrando as mulheres e jogando-as para o alto. and kissing them and sitting down in the chairs and hoorahing, E beijando-as e sentando nas cadeiras e aplaudindo com vivas, thinking they were safe. pensando que estavam seguros. Oh, America, the God that looked down on that drunken rock and roll party is looking on you tonight. Oh, Estados Unidos! O Deus que observou aquela festa de rock and roll ébria está observando você hoje à noite. And what a time they must have been having. E que divertimento eles deveriam estar tendo. And I can imagine this here King Belteshazzar was a modern Elvis Presley. E posso imaginar este rei aqui, Belsazar, foi um moderno Elvis Presley. He could do a lot of their fantastics that they had, Ele podia fazer muitas das coisas fantásticas que eles tinham. and all of their carrying on and not knowing all the time that death laid at the door. E todo o seu mau comportamento, e não sabendo todo o tempo que a morte encontrava-se à porta. So as the party got into good swing, Assim, à medida que a festa esquentava, usually just about like a great setting of a modern Hollywood telecast, normalmente, quase como um grande arranjo de televisionamento de um programa de Hollywood, they thought they would crack some good jokes about religion. acharam que soltariam umas boas piadas a respeito de religião. About like an Arthur Godfrey outfit or something like that modern today, Mais ou menos como um show de Arthur Godfrey, ou algo moderno assim hoje, or some Ernie Ford pea picker, ou algum Ernie Ford apanha-ervilha, crack some kind of a joke about the preacher. soltar algum tipo de piada a respeito do pregador. But God still looks down from heaven. Mas Deus ainda observa do céu. But they thought they lived in such a nation that it could not be touched. Mas eles acharam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. But you reap what you sow. Mas você colhe o que semeia. Just be aware of that, people. Apenas esteja ciente disso, povo. Whether you are a nation or a church or an individual, you reap what you sow. Se você é uma nação, ou uma igreja, ou um indivíduo, você colhe o que semeia. And when I can see this king stand up and said, E ora, eu posso ver este rei se levantar e disse: just a minute, girls. Let's have a good religious joke on the preacher and so forth. Esperem só um minuto, garotas. Vamos contar uma boa piada religiosa a respeito do pregador. E tudo mais. And all the tinsel are flying and the young ladies saying, whoopee, yes, I believe we'd like to hear that. E todas as decorações cintilantes voando, e os jovens dizendo: Oba! Sim, acho que gostaríamos de ouvir isso. And the young soldiers are carrying on like the teenagers of the day. E os jovens soldados comportando-se levianamente como os adolescentes de hoje, For this is no more than a modern Babylon. pois isto não é nada mais que uma moderna Babilônia. I'm an American, but so did Daniel belong in Babylon at that time. Eu sou um americano, mas assim Daniel pertenceu à Babilônia naquele tempo. But that don't excuse sin. Mas isso não desculpa o pecado. Said to a girl one time, are you a Christian? Disse para uma moça uma vez: Você é cristã? She said, I'll give you to understand I am an American. Ela disse: Eu lhe dou a entender que sou americana. I said, that don't speak nothing. Not at all. Eu disse: Isso não quer dizer nada, de modo algum. I'm glad to be an American, but that has nothing to do to reflect Christianity. Not a thing. Estou contente por ser americano, mas isso não tem nada a ver com refletir cristianismo. Nada. If we sin, we're going to pay for our sins. Se pecamos, vamos pagar por nossos pecados. Just be it assured to you. Que isso lhe seja assegurado. They had a prophet there, but they wouldn't listen. Eles tinham um profeta lá,
mas não davam ouvidos. They had the message, but they wanted to make fun of it. Eles tinham a mensagem, mas queriam caçoar dela. If that isn't modern America, I don't know it. Se isso não é os Estados Unidos moderno, não sei o que é. They got the gospel, the truth, but they like to make fun of it. Eles têm o evangelho, a verdade, mas gostam de caçoar dela. So they said, let us go down and get them holy roller vessels and bring them up here and have a good joke out of it. Assim eles disseram, vamos lá pegar os vasos roladores santos e trazê-los aqui e fazer uma boa brincadeira com isso. God doesn't permit sinners to make fun of His people. Deus não permite pecadores caçoarem do seu povo. You'll pay for it someday. Você pagará por isso algum dia. And they go get the vessels of the Lord and bring them up into the temple. E eles vão pegar os vasos do Senhor e trazê-los no templo. And they're going to have a good drink out of the vessels of the Lord. E eles vão tomar uma boa dose nos vasos do Senhor. And when they poured their Earls 92 or Pabst Blue Ribbon into it to have a good joke out of it, E quando eles puseram o seu Ortels 92 ou Pabst Fita Azul nele, para fazer uma brincadeira com ele, oh, they tip the glasses and the vessels and begin to drink and laugh and make fun of the religion of the Lord. eles inclinaram os copos e os vasos e começaram a beber e a rir e a caçoar da religião do Senhor. They were ignorant of what they were doing. Eles estavam ignorantes ao que estavam fazendo. And so is this nation tonight. E também é esta nação, hoje à noite, Ignorant of rejecting the message of the Lord Jesus Christ in the baptism of the Holy Spirit and being born again. ignorante ao rejeitar a mensagem do Senhor Jesus Cristo no batismo do Espírito Santo e nascer de novo, So they were religious. ainda que fossem religiosos. Now that drunken party of rock and rolls, they were religious. Agora, aquela festa ébria de rock and rolls, eles eram religiosos, Because the Bible said that they praised their gods. porque a Bíblia disse que eles louvavam os seus deuses. So you can be ever so religious and still be wrong. Por isso você pode ser muitíssimo religioso e ainda estar errado. That's right. It's not the sincerity. Isso mesmo, não é a sinceridade. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is a way of death. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. So they had a great state church and a religion if they could serve. De modo que eles tinham uma grande igreja-estado e uma religião que podiam servir And they made fun of the holy things of God. e caçoaram das coisas santas de Deus. That's very typical of the day, making fun of the holy things of God. E isso é muito típico de hoje, caçoando das coisas santas de Deus. They call the people that try to live clean and decent and upright. Chamam as pessoas que procuram viver limpo e decente e direito, They call them old-fashioned or holy roller or some kind of a scandalous name. os chamam de antiquados ou roladores santos ou algum tipo de nome escandaloso. And they call the gifts of the Lord that He's performing E chamam os dons do Senhor que Ele está desempenhando the working of an unclean spirit, like a fortune teller or a devil. a operação de um espírito imundo como um adivinho ou um demônio. Oh, how can you escape judgment? Oh, como você pode escapar do julgamento? The blood of the martyrs call against it. O sangue dos mártires clama contra isso. If God doesn't judge this nation for its modern sin, Se Deus não julgar esta nação por seu pecado moderno, He'll have to raise up Sodom and Gomorrah and apologize to Him for destroying them. Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e desculpar-se a elas por destruí-las. Right? É isso mesmo. We are bound for judgment. Estamos rumando ao julgamento. And these great wonders that you see our blessed Savior doing, E estas grandes maravilhas que você vê nosso bendito Salvador fazer they are warning signs that judgment is at hand. são sinais de advertência que o julgamento está próximo. And she's combed this nation from side to side, from east to west, from north to south. E tem varrido esta nação de lado a lado, de leste a oeste, de norte a sul. And they spurn it, laugh at it, criticize it, E desprezam isso, riem-se disso, criticam isso, write it up in their papers as nonsense. o narram em seus jornais como tolice. Think of it. Modern Babylon. Pense nisso, Babilônia moderna. Now, while they were drinking, tipping their cups and drinking, Agora, enquanto bebiam, inclinando suas taças ao beber, all of a sudden, when this great movie playboy by the name of Belteshazzar de repente, quando este grande playboy de cinema, pelo nome de Belsazar, was just about ready to take a drink from his cup, estava quase pronto para tomar um gole da sua taça, his eyes seemed to bulge out.
as he turned and looked towards the castle, Os seus olhos pareceram arregalar-se quando ele se voltou e olhou em direção ao castelo, for he saw coming from heaven the hand of a man, pois ele viu vindo do céu a mão de um homem. and it began to write up and down on the wall. E ela começou a escrever para cima e para baixo na parede. I want you to notice, it wrote on the plaster. Eu quero que você note, ela escreveu no reboque. Now perhaps the candlesticks were setting out from their tinsel where they were having their modern rock and roll. Agora, talvez os castiçais estavam distante das decorações cintilantes deles, onde estavam tendo o moderno rock and roll deles, And the lights was flickering against the wall. e as luzes tremulavam contra a parede. God doesn't do things in a corner. Deus não faz as coisas pelos cantos. It's right out under the lights where God speaks and moves. É bem embaixo das luzes onde Deus fala e move. So his supernatural handwriting was on the plaster of the wall inside of them all. De modo que sua escritura sobrenatural estava no reboque da parede à vista de todos eles. And the king must have saw it first. E o rei deve tê-la visto primeiro. This modern jokester, good radio comedian, television actor, Este moderno anedotista, bom comediante de rádio, ator de televisão, as he tipped the glass to drink or the cup what he had in his hand, quando inclinou o copo para beber ou a taça, o que ele tinha em suas mãos, his eyes bulged out, and he felt all shook up. os seus olhos se arregalaram e sentiu-se todo assustado. I'd imagine he did. Imaginaria que sim. The Bible said that his bones come loose out of joint. A Bíblia disse que os seus ossos se soltaram fora de junta. He surely was all shook up, sure enough. Ele seguramente estava todo assustado, com certeza. When God begins to show his signs, it's time to get shook up. Right. Quando Deus começa a mostrar os seus sinais, é hora de ficar assustado. Isso mesmo. And as he noticed his rock and roll song, it made him shook up. E quando ele notou a sua música de rock and roll, o deixou assustado. And then as he noticed this handwriting on the wall, E então, quando ele notou esta escritura na parede, I can imagine the little missus with her lips painted about like, I don't know what, posso imaginar as mocinhas com seus lábios pintados quase como não sei o quê, and her hair all tinseled up and flinging around and with these drunken soldiers. e o seu cabelo cheio de decorações cintilantes, jogando-o de um lado para outro, e com estes soldados bêbados, Said, wonder what's the matter with the boy tonight. And as she heaped up dizia, queria saber qual é o problema com o moço hoje à noite, enquanto ela soluçava. and some young man grabbed her and said, all right, let's dance this next one together. E algum rapaz a agarrou e disse, muito bem, vamos dançar esta próxima juntos. And the music stopped. E a música parou. Oh, this great sinful nation, sometimes your rock and rolls are going to stop. Oh, esta grande nação pecadora, qualquer hora os seus rock and rolls vão parar. If you won't listen to the voice of a preacher, you will listen to the hand of God in judgment someday. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvidos à mão de Deus em julgamento algum dia. But the rock and roll will stop, Mas o rock and roll cessará, just the same as the bands did and played Near My God to Thee on the Titanic. do mesmo modo que os conjuntos cessaram e tocaram Mais Perto, Meu Deus, de Ti, no Titânico. Someday you're going to change that tune. Algum dia você vai mudar esse som. And the music stopped. E a música parou. And they noticed their jokester, their star on the television cast. E eles notaram o seu anedotista, o seu astro na transmissão do programa de televisão. And he was standing, his knees beating together. E ele estava em pé, os seus joelhos batiam um contra o outro. As he looked and seen this great thing taking place. Why, he says all the walls are closed around. Quando ele olhou e viu esta grande coisa acontecendo, porque, ele disse, todas as paredes em volta são fechadas. I have my guards standing at the gate, my choice man. Eu tenho os meus guardas em pé no portão, o homem de minha escolha. But you see, God don't have to come in at the gate the way you think. Mas você está vendo, Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa. He comes down from glory, Ele desce da glória, and his hand was writing on the wall. e a sua mão estava escrevendo na parede. And quickly, being in a very modern place, E rapidamente, estando em um lugar muito moderno, the Bible said he called in all of his soothsayers, a Bíblia disse que ele chamou todos os seus adivinhos, astronomers, all the bishops, astrônomos, todos os bispos, the doctors and the popes and the cardinals and so forth. os doutores e os papas e os cardeais e assim por diante. And said, now I tell you, gentlemen, I've given you the privilege to preach and to do what you wanted to do. E disse, agora lhes digo, senhores, lhes dei o privilégio de pregar e fazer o que quisessem. Now interpret for me that on the wall.
Agora, interpretem para mim aquilo na parede. But just as it was then, so is it now. They wasn't used to the supernatural. They know nothing about it. Mas exatamente como foi então, assim é agora. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Não sabiam nada sobre isso. They didn't know how to interpret unknown tongues. Não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. They know nothing about a heavenly language. Eles não sabiam nada a respeito de uma língua celestial. And they were dumbfounded. E foram emudecidos. They know nothing about it. Não sabiam nada sobre isso. And as they all stood there, remember, E enquanto todos eles estavam em pé aí, lembre-se, this is the bringing in of the Gentile kingdom. esta é a introdução do reino gentio. And as it come in under the supernatural, it'll go out under the supernatural. E como entrou debaixo do sobrenatural, sairá debaixo do sobrenatural. But these bishops and cardinals and great doctors could not interpret the supernatural. Mas estes bispos e cardeais e grandes doutores não puderam interpretar o sobrenatural. They know nothing about it. Eles não sabiam nada sobre isso. They looked through all their books of art, and they could not find nothing that would compare with that. Eles examinaram todos os seus livros de arte e não puderam achar nada que se comparasse com isso. You see, spiritual things are spiritually understood. Você está vendo? Coisas espirituais são espiritualmente entendidas. And then they were all disturbed, and they didn't know what to do. E então estavam todos transtornados e não sabiam o que fazer. And finally, a little queen. E finalmente, uma pequena rainha. Remember, she wasn't at the rock and roll party. Lembre-se, ela não estava na festa de rock and roll. And the only way that she knew something was going on, E a única maneira que ela soube que algo estava acontecendo, word came to her that the king was all shook up, and the party had stopped. palavra veio a ela de que o rei estava todo assustado e a festa havia parado. She would be one of the good believers. Ela teria dado uma dos bons crentes. And somehow or another, she had been one who had not forgotten. E, de uma maneira ou de outra, ela tinha sido uma que não havia esquecido. She rushed into the party, and as she seen the modern jokester all shook up and all of his band, Ela correu para a festa e quando ela viu o moderno anedotista todo assustado e todo o seu conjunto, she said, "Oh, king, live forever." ela disse, "Ó rei, vive para sempre." But he didn't know he was dead right then. Mas ele não sabia que estava morto naquele mesmo momento. Said, "Live forever." Disse, "Vive para sempre." I know you're all bothered about that handwriting on the wall. Sei que estás todo incomodado a respeito dessa escritura na parede. And I see the Pope and the bishops and the cardinals and the doctors of divinity, and none of them can read it. E vejo o Papa e os bispos e os cardeais e os doutores em divindade, e nenhum deles pode ler isso. But, oh, king, let me tell you something. There is a man in your kingdom that knows about supernatural. Mas, ó rei, deixa-me dizer-te algo. Há um homem em teu reino que sabe a respeito do sobrenatural. Oh, brother, when we see the handwriting on the wall today, Oh, que coisa! Quando vemos a escritura na parede hoje, but there is a man who knows about it. mas há um homem que sabe a respeito disso. You might have went to every doctor's office in the city, Pode ser que você tenha passado pelo consultório de cada doutor na cidade and they told you you've got to die, but there is a man. e eles lhe disseram, você tem que morrer, mas há um homem. You may have waited in sin until your soul is as black as the smutty walls of hell. Pode ser que você tenha andado em pecado ao ponto da sua alma estar negra como as paredes enegrecidas do inferno, And you're ready to commit suicide without a hope. e você está pronto para cometer suicídio sem esperança. But there is a man, and his name is Jesus. Mas há um homem, e o seu nome é Jesus. He knows the supernatural, and he's in our kingdom, Ele conhece o sobrenatural e ele está em nosso reino, for we are the children of his kingdom. pois somos os filhos do seu reino. There is a man Há um homem, that he knows the supernatural. disse, ele conhece o sobrenatural. For years ago, they found the Spirit of God in him, and he had an excellent spirit. Pois faz anos que se encontrou o Espírito de Deus nele, e ele tinha um espírito excelente. He could interpret dreams. He saw visions, and every one of them was just exactly right. Ele podia interpretar sonhos, tinha visões, e cada um deles estava exatamente certo. So don't be troubled. Just give me a few minutes and I'll get him here. Por isso, não estejas perturbado. Dá-me apenas alguns minutos, eu o trarei aqui. There'll be one day you'll call on him. Haverá um dia que você pedirá o auxílio dele. You might not have no room for him in your house. Pode ser que você não tenha lugar para ele em sua casa. You're too busy watching television, playing cards, drinking beer, attending rock and roll parties. Você está ocupado demais, assistindo televisão, jogando baralho,
bebendo cerveja, frequentando festas de rock and roll. But there's one time you're going to call on him. Mas há uma hora que você vai pedir o auxílio dele. That's right. Isso mesmo. And so Daniel was brought in. É assim, Daniel foi trazido. And as he was brought in, a preacher of righteousness, a man of God. E quando foi trazido, um pregador de retidão, um homem de Deus. I couldn't imagine a man of God living in such a place as that unless he had called out against it. Não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em tal lugar como esse, a menos que tivesse clamado contra esse lugar. But you see, the king had paid no attention to it. Mas, você está vendo, o rei não havia prestado atenção nisso. That's the reason he was in the condition that he was in. Por essa razão é que ele estava na condição em que se encontrava. And they brought Daniel. And he said, E trouxeram a Daniel, e ele disse: why can't your popes and doctors interpret for you? por que não podem os teus papas e doutores interpretarem para ti? They had nothing to interpret with. Eles não tinham nada com que interpretar. So then what taken place? De modo que, o que aconteceu? Daniel said, oh, Belteshazzar, you know all these things. They're not hid from you. Daniel disse: ó Belsazar, sabias de todas estas coisas? Elas não te estão escondidas. And I say to America, I wish I could make them at this minute hear my voice. E eu digo aos Estados Unidos, eu queria fazê-lo neste minuto ouvir a minha voz. You're not ignorant to all these things. Você não é ignorante a todas estas coisas? As the nations before have sinned and done what we have done, we are weighed in the balance and found wanting. Assim como as nações antes pecaram e fizeram o que nós temos feito, nós somos pesados na balança e achados em falta. What happened to France? What happened to Germany? O que aconteceu com a França? O que aconteceu com a Alemanha? What happened to the other nations who went wine, women, and big time? O que aconteceu com as outras nações que foram com vinho, mulheres e muito divertimento? It always comes out that way, and we're not immune from judgment. Sempre acontece dessa maneira e não estamos isentos do julgamento. God is just. Deus é justo. And he said, your father, how God made him a great nation, but he forgot it. E ele disse: o teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disso. And he'd done the same things that you're doing, and God turned him into a wild beast. E ele fez as mesmas coisas que tu estás fazendo, e Deus o transformou em uma besta selvagem. Said, you're aware of these things, and then you take his holy vessels and make fun of them. Disse: tu estás ciente destas coisas, e então tu tomas os seus vasos santos e caçoas deles. Notice, he said, Note, ele disse: the writing has been set on the wall, and this time your kingdom is numbered. a escritura foi colocada na parede, e desta vez o teu reino está contado. In other words, look here, fella, your days are numbered. Em outras palavras, olha aqui, companheiro, os teus dias estão contados. Your kingdom is taken from you and give over to another nation. Teu reino é tomado de ti e dado a outra nação. A brutal, godless nation. One that's as bad as they are. Uma nação brutal, irreligiosa. Uma que é ruim como eles são. God makes sin fight sin. Deus faz pecado combater pecado. I wonder today, Eu me pergunto hoje, right at that same time, may I say first, when he was standing there, watching that writing on the wall, bem naquele mesmo momento, peço licença de dizer primeiro que, quando ele estava em pé lá, observando aquela escritura na parede, little did he know that right under the gates, right then, the guards had been killed. pouco sabia ele que, bem embaixo daqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas haviam sido mortos. And the soldiers were in the streets, slaying the palace guards. E os soldados estavam nas ruas, assassinando os guardas do palácio. They were on the steps. Eles estavam nos degraus. And those women standing there, away from their babies, E aquelas mulheres em pé lá, longe de seus bebês, away from their husbands, longe de seus maridos, and husbands from their wives, all drunked up, e maridos das suas esposas, todos embebedados, listening to some kind of a modern dance and carry on. ouvindo algum tipo de dança moderna e comportando-se levianamente. And the soldiers was on the steps. And in a few minutes, the king would be cut down. E os soldados estavam nos degraus. Em alguns minutos o rei seria cortado. All that drunken bunch of men would be cut down by an idiotic, devil-possessed nation. Toda aquela porção de homens bêbados seria morta por uma nação ateia, nação possuída pelo diabo. And the women would have their clothes stripped off of them. Young girls and all, and ravished in the street. E as mulheres teriam suas roupas arrancadas de seus corpos, moças e todas, e violentadas na rua. Then picked up by the heels and burst their heads around the walls. E depois apanhadas pelos calcanhares e rebentariam suas cabeças pelas paredes. Chop them open after they had lived with them in lust
mad, drunken soldiers. Cortariam elas depois que haviam vivido com elas em concupiscência. Irados, soldados bêbados. It was at the door, or they were weighed in the balance and found wanting. Estava à porta, pois foram pesados na balança e achados em falta. And I wonder today, in all of our modern going on, E me pergunto hoje, em todo o nosso moderno comportamento leviano, all the laughing and making fun of healing services, todo o rir e caçoar dos cultos de cura, laughing and making fun of the Church of the Living God, rir e caçoar da igreja do Deus vivo, and going on as the Bible said they would do, e indo como a Bíblia disse que fariam, heady, high-minded, having a form of godliness but denying the power thereof. obstinados, orgulhosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. I wonder in this day, when we think we're so secured, Será que, neste dia, quando pensamos que estamos tão seguros, and all of a sudden we find out that Russia is 5 years ahead of us in science. e de repente descobrimos que a Rússia está 5 anos em nossa frente, em ciência. We've been to too many parties. Temos estado em festas demais. We've weighed too much in sin. Temos andado demais em pecado. The church is so asleep, it don't care for prayer meetings no more. A igreja está tão adormecida, não mais se interessa por reuniões de oração. They're unconcerned. Eles estão despreocupados. They too put a voice in against the real true spirit of the living God. Eles também colocam uma voz contra o real, verdadeiro Espírito do Deus vivente. They won't have them. Eles não querem tê-los. They're so denomination, so dressed up. São tão denominação, vestidos tão elegantes. They have no time for prayer meetings. Não tem tempo para reuniões de oração. There are televisions and picture shows and gadding around at drunken parties and things. Estão nas televisões e filmes e perambulando aqui e acolá. E em festas ébrias e coisas assim. That's true. É verdade. That may sound old-fashioned, but it's what the nation needs today. Isso pode parecer coisa ultrapassada, mas é o que a nação precisa hoje. There's too much sissing around with the gospel with rubber gloves on. Há efeminismo demais com o evangelho, com luvas de borracha. It's got to be handled bare-handed by the Holy Spirit. Tem que ser lidado com mãos descobertas pelo Espírito Santo. Truly. Verdadeiramente. Billy Graham said about a week or two ago in one of his messages, Billy Graham disse mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, em uma das suas mensagens, said this nation can become a satellite to Russia anytime Russia desires. disse, esta nação pode tornar-se um satélite para a Rússia a qualquer hora que a Rússia desejar. Where are we at? Onde estamos? You'll buy Elvis Presley's records and stay home from church to hear We Love Susie one of these days. Você compra os discos de Elvis Presley e fica em casa em troca da igreja para ouvir Nós Amamos Susie um dia destes. You're weighed in the balance and found wanting. Você é pesado na balança e achado em falta. What's happened? O que tem acontecido? There's a handwriting on the wall. Há uma escritura na parede. The Russians put up a Sputnik that we can control nothing about it, 500 miles off of the earth. Os russos colocaram um Sputnik que não podemos controlá-lo em nada, a 500 milhas da Terra. And could put a half a dozen of them over the United States in the next 30 minutes E poderia pôr meia dúzia deles sobre os Estados Unidos nos próximos 30 minutos and call in and say surrender or be a bunch of ashes in a few minutes. e ligar para cá e dizer renda-se ou seja um monte de cinzas em alguns minutos. They can do it. Eles podem fazer isso. There isn't nothing that we can do to stop them. Não há nada que podemos fazer para pará-los. It's in their hands. A bloodless, heartless, ungodly communist. Está nas mãos deles, comunistas sem sangue, sem coração, irreligiosos. That's what God uses to make sin come to light. É isso que Deus usa para fazer o pecado vir à luz. It certainly is. Certamente é. If you'll read the Bible, Russia's got to do that according to Revelations. All right? You prophecy teachers might differ from that, but just wait till it's over. Se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer isso de acordo com o Apocalipse. Muito bem, vocês mestres em profecias podem discordar com isso, mas apenas esperem até que haja terminado. Russia is put here for that very purpose. The Bible said so. A Rússia é colocada aqui para esse mesmo propósito. A Bíblia assim o disse. Now, here she is with a Sputnik. Agora, aqui está ela com um Sputnik. We tried to fire one the other night. We thought we was going to do just as much as they did. Nós tentamos soltar um outra noite. Pensamos que íamos fazer o tanto quanto eles fizeram. Rose 3 foot off the ground and fizzled out. Levantou 3 pés do chão e fracassou. Too much rock and roll and sin. Rock and roll e pecado demais. We're weighed in the balance and found wanting. Somos pesados na balança e achados em falta. God be merciful. Deus se misericordioso. What are we going to do? O que vamos fazer? What would happen if they send us Sputniks up with those missiles and say, O que aconteceria se eles mandassem aqueles Sputniks com aqueles mísseis e dissessem surrender or become a pile of dust in 5 minutes? renda-se ou torne-se um monte de poeira em 5 minutos? Of course our government, to save life, would surrender. Naturalmente, o nosso governo, para salvar a vida, se renderia. That's the only thing they could do. É a única coisa que poderiam fazer. Then what would happen? There's some of you Americans. Então, o que aconteceria?
a alguns de vocês americanos. All of us in here. Not here. But I mean nationally speaking. Todos nós aqui, não aqui, mas quero dizer nacionalmente falando. Nacionalmente falando. You little smart alecks of girls that run along with your little lips painted up like some kind of a rosebud. Vocês, moças espertinhas, que andam com seus lábios pintados como algum tipo de botão de rosa. And would laugh at a preacher on the corner preaching the gospel. E ririam-se de um pregador na esquina pregando o evangelho. And you little teenager that think you got more gumption and you got intelligence to control. E você, pequeno adolescente, que acha que tem mais senso do que você tem inteligência para controlar. What's going to happen to you, Papa, that sits home at night with Mama and watches the television while Junior's in the hot rod? O que vai acontecer com você, papai, que senta-se em casa à noite com mamãe e assiste à televisão enquanto Júnior está no carro incrementado? Sister's down at the canteen somewhere and she's down there doing a rock and roll. E a irmã está na cantina em algum lugar e ela está lá dançando seu rock and roll? And you're watching the television and making fun of the gospel. E você está assistindo à televisão e caçoando do evangelho. What's going to happen to you, church member? O que vai acontecer com você, membro da igreja? What's going to be your outcome? Qual vai ser o seu resultado? You may have your name on every book or the biggest church in the city. Pode ser que você tenha o seu nome em todo o livro ou a maior igreja da cidade. But unless you're under the security of the blood of the Lord Jesus, Mas a menos que você esteja debaixo da segurança do sangue do Senhor Jesus, you'll perish with those who will perish. você perecerá com aqueles que perecerão. There's no hope for you. Não há esperança para você. What's going to happen? O que vai acontecer? There's a Sputnik up there. Há um Sputnik lá em cima. And what would happen? The nation would surrender, of course. E o que aconteceria? A nação se entregaria, claro. That's the only decent thing the government could do. É a única coisa decente que o governo poderia fazer. Then what happens? Wave after wave of shiploads of soldiers. Então o que acontece? Onda após onda de navios de carregamento de soldados. Wave after wave of airplanes would land in this nation. Onda após onda de aviões aterrissariam nesta nação. The women would be ravished in the streets. As mulheres seriam violentadas nas ruas. What would you do? It belongs to them. O que você faria pertence a eles. Kicked out of your home, they'll take it over. Expulso do seu lar, eles tomarão o comando. What will happen to you young girls and you young men and all of you at that time? O que acontecerá a vocês mocinhas e vocês moços e a todos vocês nesse tempo? Sin has to be paid for. Tem que se pagar pelo pecado. No matter what nation it is or who it is that does it individually, our nation. Não importa que nação seja ou quem seja, ele causa isso, individualmente ou uma nação. It's going to be paid for. Vai se pagar por ele. And a bunch of brutal, ungodly, whiskered-jawed, communistic soldiers would grab your wives and ravish them, your young girls. E um bando de soldados brutais, ímpios, de cavanhaque, comunistas, agarrariam suas esposas e as violentariam, as suas moças. And you'd stand and like it. There's nothing you can do about it. E você ficaria parado e gostaria disso. Não há nada que você possa fazer a respeito disso. What causes that? O que causa isso? Because you have listened to such stuff as these television programs on rock and roll and sin. Porque você tem ouvido tais coisas como estes programas de televisão sobre rock and roll e pecado, And some cold formal preacher not able to interpret the supernatural. e algum pregador frio e formal, incapaz de interpretar o sobrenatural. The handwriting's on the wall. A escritura está na parede. Right? Isso mesmo. And we're weighed in the balance and found wanting. E somos pesados na balança e achados em falta. When could that take place? Quando isso poderia acontecer? Before daylight in the morning. Antes do clarear de manhã. Who's going to stop it? Quem vai parar isso? Try it. Tente. The Bible says it'll happen. A Bíblia diz que acontecerá. But let me tell you, that'll never touch the church of the living God. We'll be gone by that time. Mas deixe eu lhe dizer, isso nunca tocará a igreja do Deus vivo. Nós teremos desaparecido até esse tempo. So, friend, listen. If that thing is so close and we see the handwriting on the wall, Assim, amigo, ouça. Se essa coisa está tão próxima e vemos a escritura na parede, there's nothing can stop this thing from happening now. não há nada que possa impedir esta coisa de acontecer agora. America's been preached to, the supernatural's been done, Os Estados Unidos receberam pregação, o sobrenatural foi feito and continually they wade right on over the top of it. e continuamente caminham bem por cima disso. Go to a country somewhere and hold a revival and have 40 converts in a week. Vá a um país em algum lugar, realize um reavivamento e tenha 40 convertidos numa semana, You can go back in 6 weeks, you don't have 4. e volte em 6 semanas, você não tem 4. The old pond has been saying dry. Todos os peixes foram pescados da velha lagoa. God just has so many He's elected, Deus tem apenas tantos que ele elegeu, and when the last one's in, that closes the door, and it's over. e quando o último estiver dentro, isso fecha a porta e está terminado. Then there's nothing left but judgment when mercy has been spurned. Então não sobrou nada a não ser julgamento quando a misericórdia foi rejeitada. Here we are at the end of the road. E aqui estamos no final da estrada. The supernatural's being done. O sobrenatural está sendo efetuado. It's been laughed at and made fun of. Estão rindo e caçoando disso. And the last thing, God has come in His own power and His own beloved Son. E por último, Deus tem vindo em seu próprio poder
em seu próprio Filho amado, to work through his church, and they say it's spiritualism or the devil. para obrar através de sua igreja e dizem que isso é espiritismo ou o diabo. What else can be left but judgment? O que mais pode ter sobrado a não ser julgamento? And here's a handwriting on the wall. E aqui está a escritura na parede. But if that is that close, and any teacher knows that the church goes in the rapture before the tribulation sets in. Mas se isso está tão perto assim, e qualquer mestre sabe que a igreja vai no rapto antes que a tribulação se estabeleça. So if that is that close, could happen before morning, what about the rapture? De modo que, se isso está tão próximo, poderia acontecer antes de amanhã e o rapto It's closer than that. está mais próximo que isso. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, bendito seja o nome do Senhor! The coming of the Lord is at hand. A vinda do Senhor está próxima! The writing is written, and it is written in the Bible, and we're living to see it. A Escritura está escrita, e está escrita na Bíblia, e estamos vivendo para ver isso. Will you, by the persuasion of my voice, receive Jesus Christ this hour? Você quer, por persuasão da minha voz, receber a Jesus Cristo nesta hora? Repent and be baptized, said Peter, every one of you, in the name of Jesus Christ. Arrependei-vos e seja batizado, disse Pedro, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. For the promises to you and to your children, and to them that's far off. Pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão distantes. For there's not another name given under heaven among men whereby ye must be saved. Porque também não há outro nome dado debaixo do céu entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Unless you're Christ, A menos que você seja de Cristo, you can be Methodist, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Catholic. You're lost until you become of Christ. você pode ser metodista, batista, pentecostal, nazareno, católico. Você está perdido até você se tornar de Cristo. And Christ comes into you. It's the new birth by the Holy Spirit. E Cristo entra em você, é o novo nascimento pelo Espírito Santo. Receive Him tonight while we pray. Receba-o hoje à noite, enquanto oramos. With your heads bowed. Com suas cabeças inclinadas, I just wonder this. How many in here that knows that this great thing would happen? eu só queria saber isto. Quantos aqui sabem que esta grande coisa aconteceria? You may go to bed tonight with your wife, and in the morning she'll be gone. Pode ser que você vá para a cama hoje com a sua esposa, e de manhã ela terá desaparecido. You, father and mother, may kiss your little ones to sleep tonight, and tomorrow morning the little bed be empty. Pode ser que vocês, pai e mãe, deem um beijo de boa noite em seus pequeninos hoje à noite, e de manhã a caminha esteja vazia. And you run down the street to find out what happened to Mrs. Jones. She's gone too. E vocês correrão na rua para descobrir o que aconteceu com a senhora Jones. Ela desapareceu também. The rapture is at hand. O rapto está próximo. The Bible is plainly given. A Bíblia tem claramente dado. And in this meeting, while you have the chance, E nesta reunião, enquanto você tem a chance, as men of intelligence and women of intelligence, why don't you heed to that call in your heart? bem como homens de inteligência e mulheres de inteligência, por que você não considera essa chamada em seu coração? And say, Lord God, fill me with that eternal life. E diz, Senhor Deus, enche-me com aquela vida eterna. Because if your spirit is still an intellectual conception, you're earthbound. Porque se o seu espírito ainda é uma concepção intelectual, você vai em direção à terra. But the Spirit of God that come out of heaven comes into your heart and gives you the Holy Spirit in you. Mas o Espírito de Deus, que vem do céu, entra no seu coração, ele dará o Espírito Santo em você. When the tribulation comes, the Spirit, Holy Spirit, goes back to its maker. And you go with it. Quando a tribulação vem, o Espírito Santo, volta ao seu Criador. E você vai com ele. No matter how religious you are, it won't go unless there's something in there to take you. Não importa quão religioso você seja, não irá, a menos que haja algo aí para levar você. How many tonight with your heads bowed, but in the face of this message would raise your hands to the Christ and say, Quantos hoje à noite, com suas cabeças inclinadas, diante desta mensagem, ergueriam as mãos ao Cristo e diriam, God, fill me with your Holy Spirit. Deus, enche-me com o teu Espírito Santo. And if you should come, I want to go with you. E se tu vieres, eu quero ir contigo. Would you raise your hands? Vocês levantariam as mãos? God bless you just all over the church. Deus lhes abençoe, simplesmente por toda a igreja. Literally 200 or more hands up in the air. Literalmente, 200 ou mais mãos levantadas no ar. Sinner friend, if you've never accepted Christ, would you at this time raise your hand and say, Lord Jesus, be merciful to me? Pecador amigo, se você nunca aceitou a Cristo, você levantaria a sua mão nesta ocasião e diria, Senhor Jesus, sê misericordioso comigo. God bless you, lady. God bless you over here. You back there. Deus abençoe a senhora, Deus lhe abençoe aqui, você lá atrás. Someone else? Alguém mais? Just remember me, Lord. God bless you over here, down here. The Lord be with you. Apenas lembra-te de mim, Senhor.
Deus lhe abençoe aqui embaixo. Que o Senhor esteja com vocês. Remember me, O Lord. Lembra-te de mim, ó Senhor. My eyes have just been opened. Meus olhos se acabaram de abrir. I realize that maybe I've professed to be a Christian for a long time, Eu compreendo que talvez eu tenha professado ser um cristão por longo tempo, but I never know what it is to be born again. mas nunca soube o que é nascer de novo. I've never received the Holy Spirit. Eu nunca recebi o Espírito Santo. Therefore, except a man be born again, he will in no wise enter into the kingdom, or cannot even see the kingdom. Portanto, aquele que não nascer de novo, de maneira alguma entrará no reino, ou não pode nem mesmo ver o reino. Would you raise your hand and say, be merciful to me, O Holy Spirit? Você levantaria a mão e diria, sê misericordioso comigo, ó Espírito Santo. And when you come to the church, take me. E quando vieres para levar a igreja, leva-me. God bless you, lady. But someone else, remember me. Oh, God bless you, sir. God bless you, lady. Deus abençoe a senhora. Alguém mais? Lembra-te de mim, ó Deus. Abençoe o Senhor. Deus abençoe a senhora. Remember me, oh God. God bless you here, young fella. Lembra-te de mim, ó Deus. Deus abençoe o jovem aqui. God bless you over there, lady. Back there, young lady. Back in you, back there, lady. Deus abençoe a senhora lá atrás, senhorita, atrás. E a senhora aí atrás. Be merciful to me, oh God, when I see the handwritings on the wall. Sê misericordioso comigo, ó Deus, quando vejo que a escritura está na parede. I'm intelligent enough, say, to see that what has been said out of the Bible tonight, Sou inteligente o suficiente, diga, para ver aquilo que foi dito na Bíblia hoje à noite, that this is a repeat of history. que isto é uma repetição da história. We're at the end. There's nothing can help. Estamos no fim. Não há nada que possa ajudar. The thing that's going to destroy the world is in the hands of sinful man. O que vai destruir o mundo está nas mãos de homens pecadores. There's just a few more. Há apenas poucos mais. You might be the last one that's ordained to come to Christ. Você pode ser o último que está ordenado a vir a Cristo. When that last one comes, judgment strikes. Quando esse último vier, o julgamento golpeia. Lacking one thing yet. That might be you. Faltando uma coisa ainda, isso pode ser você. Will you receive him tonight while we wait? Você quer recebê-lo hoje à noite enquanto esperamos? Some 20, 30 hands has been up. Umas 20, 30 mãos estão levantadas. Now, we have no place here to make an altar call. To bring the people to the front here because we don't have any place. Agora, não temos lugar aqui para fazermos um apelo ao altar. Para trazer as pessoas aqui à frente, porque não temos lugar. But I'm going to ask you, surely, Mas vou lhe perguntar, com certeza. oh, be sincere and listen to the voice of warning. Oh, seja sincero e ouça a voz de advertência. Be sincere and ask Christ right where you're sitting. Seja sincero e peça a Cristo bem onde você está sentado. Lord, be merciful to me, a sinner. And receive me ere I pass beyond the veil of mercy. Senhor, sê misericordioso comigo, um pecador, e recebe-me antes que eu passe além do véu de misericórdia. Before I send my day of grace away, be merciful to me, Lord. And he will do it. Antes que eu peque contra o meu dia de graça, assim afastando-o, sê misericordioso comigo, Senhor, e Ele fará isso. Now pray like that while I pray with you. Agora, ore assim, enquanto oro com você. Blessed Lord, we're standing in a terrible condition tonight. Senhor bendito, estamos parados numa terrível condição hoje à noite. As we read your word and know that most any hour the radios could flash. Quando lemos a Tua palavra e sabemos que quase a qualquer hora os rádios poderiam dar o sinal, And the rock and roll bands are going to sing near my God to thee. e os conjuntos de rock and roll irem cantar mais perto, meu Deus, de Ti. But it's too late then. Judgment is struck. Mas é tarde demais então. O julgamento golpeou. Missiles are pointed at us. Mísseis estão apontados para nós. Destruction by miles after miles, by tons after tons of earth-sweeping atomic energies and so forth that would set the whole world afire. Destruição, as milhas e mais milhas, as toneladas e mais toneladas de energia atômica varrendo a Terra e assim por diante, que colocaria fogo no mundo inteiro. And it's in the hands of sinful man. E está nas mãos de homens pecadores. And the Bible said that that's the way it'll happen. E a Bíblia disse que é dessa maneira que acontecerá. And we see the handwriting on the wall. E vemos a escritura na parede. Oh, Lord God, I'm insufficient to try to bring a message like this to a people. Ó Senhor Deus, sou insuficiente para procurar trazer uma mensagem como esta a um povo. I feel how little I am standing here to try to handle such a subject. E sinto quão pequeno sou, aqui em pé, para procurar lidar com tal tema. But will you forgive me for my part of not being able to do it? Mas tu me perdoarás pela minha parte de não ser capacitado para fazer isso. But somehow from my heart I ask you to sink the message the way you would have it into their hearts.
Mas de alguma maneira, de coração, eu te peço para colocar fundo a mensagem da tua maneira dentro dos corações deles. For I do see the hour approaching. And be merciful, God, and save each one and fill them with the Holy Spirit. Pois eu vejo a hora se aproximando, e ser misericordioso, Deus, e salva a cada um, e enche-os com o Espírito Santo. And may they be your children divinely wrapped in your goodness. E que sejam teus filhos divinamente envolvidos em tua bondade. And receive security from the Lord Jesus. Recebam segurança do Senhor Jesus. For our nation is not secure. Pois a nossa nação não está segura. We thought we were. So did the Babylonian kingdom think so. Pensamos que estávamos. Assim pensou o reino babilônico. But all the time there was a wicked nation working. Mas o tempo todo havia uma nação perversa trabalhando. And there's been a wicked nation working until now we know that they're ahead of us. E tinha havido uma nação perversa trabalhando. Até agora sabemos que eles estão mais adiantados que nós. And we're at their mercy. E estamos à misericórdia deles. Lord, the church is at your mercy. Senhor, a igreja está à tua misericórdia. They will destroy, but you will take your church. Eles destruirão, mas tu levarás a tua igreja. Oh Lord, take us into your care tonight. Ó Senhor, toma-nos em teu cuidado hoje à noite. And bless us for Jesus' sake. And in his name we pray. Amen. E abençoa-nos por amor de Jesus. E em nome dele oramos. Amém. Just softly a minute. Be reverent. Apenas suavemente 1 minuto. Seja reverente. Softly and tender. Manso e suave. Jesus Jesus está chamando. Chama por ti e for you and for. While we're singing now, take inventory. Enquanto estamos cantando agora, faça um levantamento. On the portal, he waits. No portal, ele espera e vela. Watching for Vela por ti you and e por mim. Vem já. Where? Onde? Come up. Suba. Come up higher. Suba mais alto. Ye who are weary, come Tu estás cansado. Vem já. earnestly and early. Veemente e suave. Jesus está chamando. Chama, ó pecador. Vem. Oh, wouldn't it be a wonderful time for it to happen just now? Oh, não será uma hora maravilhosa para isso acontecer agora mesmo? Oh, it's all right. Anytime he's ready, amen. Oh, está bem. A qualquer hora que ele estiver pronto. Amém. I'm so glad to know him. Estou tão contente por conhecê-lo. I'm so glad that this old frail body that's swiveling up here will be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Estou tão contente que este velho corpo frágil, que está murchando aqui, será transformado no momento num piscar de olhos. I'll turn back to a young man again to live forever. Eu virarei jovem de novo para viver para sempre. The old will be young there forever. O velho será jovem lá para sempre. Transformed in a moment of time. Transformado no momento do tempo. Immortal shall stand in his likeness. Imortal se achará em sua semelhança. The stars and the sun that I'll shine. Brilhará mais que as estrelas e o sol. What an opportunity. Don't turn him away. Que oportunidade! Não o recuse. Oh, how you'll want him to say, well done. On that eternal day, Oh, como você desejará que ele diga, muito bem, naquele dia eterno. don't turn the dear Savior away from your heart. Don't turn him away. Não recuse que o amado Salvador entre em seu coração. Não o recuse. Let this be the night. Seja esta a noite. How many loves him with all your heart, and you're ready if he should come? Quantos o amam de todo o coração, e você está pronto se ele vier. Oh, how thankful. Oh, quão grato! Don't you feel just like you're scoured out now inside? Você simplesmente não se sente limpo agora por dentro? The gospel, we are washed by the water of the word. O evangelho, somos lavados pela água da palavra. Just reach over next to you and shake hands with somebody and say, God bless you. I just feel real good. Apenas estenda a sua mão perto de você e aperte a mão de alguém e diga, Deus lhe abençoe, eu me sinto muito bem. God bless you, pilgrim. God bless you, sister, brother. Deus lhe abençoe, peregrino. Deus abençoe a irmã, o irmão. We're a wayfaring man in the road, Nós somos viajantes andando na estrada, walking in the grand old highway, telling everywhere I go, andando na grande e velha estrada, dizendo em todo lugar que vou, I'd rather be an old-time Christian, Lord, than anything I know. que prefiro ser um cristão antiquado, Senhor, que qualquer coisa que conheça. Now, while we're just in this moment of reverence,
I believe it's just a little too late to call a prayer line. Agora, enquanto justamente estamos neste momento de reverência, creio que é simplesmente um pouco tarde demais para pedir para fazer uma fila de oração. I believe the Holy Spirit's well pleased this great number coming to Christ. Vamos, creio que o Espírito Santo está bem satisfeito este grande número vindo a Cristo. Now you find you a church right quick. Agora, encontre para você uma igreja rapidamente. Be baptized and go into that church, a good Spirit-filled church. Seja batizado e vá a essa igreja, uma boa igreja cheia do Espírito. And there remain as long as you live. E aí permaneça enquanto você viver. What is the works that Christ promised he would do? Quais são as obras que Cristo prometeu que faria? He said, the works that I do shall you also. Ele disse, as obras que faço, fareis vós também. Then his presence is here. Então a sua presença está aqui. Then I know, friends, I know beyond a shadow of doubt that Jesus is here. Então eu sei, amigos, eu sei, sem sombra de dúvida, que Jesus está aqui. There's a man here. Há um homem aqui. It's the same man that walked in Galilee. É o mesmo homem que andou na Galileia. It's the same man that redeemed you by his blood É o mesmo homem que redimiu você pelo seu sangue. and healed you with his stripes. E curou você com suas pisaduras. And he's here to perform and to do everything he did Ele está aqui para atuar e fazer tudo o que ele fez. because he is the same Lord Jesus. Porque ele é o mesmo Senhor Jesus. Now let us pray just a moment quietly. Agora oremos só um minuto quietamente. Just be in prayer while I'm trying to find the mind of the Holy Spirit. Apenas esteja em oração enquanto estou procurando encontrar a mente do Espírito Santo. Oh, that beautiful music. How the people in torment tonight would love to hear that. Assim, essa bela música, como as pessoas em tormento hoje à noite gostariam de ouvir isso. The people who's probably sat in the seat that you're sitting tonight A pessoa que sentou-se no lugar que você está sentado hoje à noite, has heard the gospel and has passed on, is in torment tonight. ouviu o Evangelho e passou adiante, está em tormento hoje à noite. How they love to take that seat that you're sitting in. Como gostariam de tomar esse lugar que você está sentado. Too far gone now. Tarde demais agora. Lord, thou who made the heavens and earth, Senhor, tu que fizeste os céus e a terra, thou who sent the blessed Lord Jesus here to the earth, tu que enviaste o bendito Senhor Jesus aqui para a terra, and in him dwelt the fullness of the Spirit, e nele habitou a plenitude do Espírito, and thou hast said through his lips, e tu disseste através de seus lábios, I am the vine, ye are the branches. eu sou a videira, vós as varas. The vine does not bear fruit in itself, but the branches bears the fruit. A videira não dá fruto em si mesma, mas as varas dão o fruto. I pray, God, that you'll manifest yourself tonight in our midst, Eu oro, Deus, que tu manifeste a tu mesmo hoje à noite em nosso meio. that these people might know that the message that has just been preached, that come from you, Que estas pessoas saibam que a mensagem que acabou de ser pregada, que vem de ti, that you're warning us to get ready, and the last days are at hand. que tu estás nos avisando para nos aprontarmos e os últimos dias estão próximos. There may be sick people sitting here, Lord. Poderá haver pessoas doentes sentadas aqui, Senhor. Give them encouragement that they might be healed. Dá-lhes encorajamento para que sejam curadas. For we ask this for God's glory. Pois pedimos isto para a glória de Deus. Now, Lord, as we yield ourselves to you as the church of the living God, Agora, Senhor, enquanto nos rendemos a ti como a igreja do Deus vivo, see, I suppose every hand in here went up. vendo, eu suponho, cada mão aqui levantou-se. And I'm going to ask you tonight, Lord, to do something special for us. Eu vou pedir-te hoje à noite, Senhor, para fazeres algo especial por nós. And grant just now that these people can yield themselves in such a way that the Holy Spirit would move through them with such faith. E concede neste exato momento que estas pessoas se rendam de tal maneira que o Espírito Santo se mova através daqueles com tal fé. And that I might yield myself to you, and you would work through your gifts and prove yourself among us. E eu me renda a ti, e tu operes através dos teus dons, e te proves entre nós. That there might be strangers in our midst. Porque pode haver estranhos em nosso meio. We ask in Jesus' name, amen. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. He always shows mercy before judgment. Pois ele sempre mostra misericórdia antes do julgamento. I'm just going to ask the ministers to remain there and pray. Vou apenas pedir aos ministros para permanecerem aí e orarem. Let us pray. Oremos. And now, especially, I've been preaching, E agora, especialmente, tenho pregado. and I'm just going to ask maybe you people here in front or wherever you are, just begin to say this. E eu apenas vou pedir que talvez vocês aqui na frente, ou onde quer que estejam, apenas comecem a dizer isto. The Bible says that he is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas enfermidades. Well, then, if he is the high priest that was yesterday, he is the same today, Bem, então, se ele é o sumo sacerdote que foi ontem, ele é o mesmo hoje, then his same performance that he did yesterday, he will do today if he is the same. então a sua mesma atuação que fez ontem, ele fará hoje se ele é o mesmo. Is that right? Está certo? So if he can be touched now, you touch him with your feeling of your infirmities, and let him speak back. Assim, se ele pode ser tocado agora, toque-o com o seu sentimento de suas enfermidades e deixe-o
falar a você. Just think when he stood around an audience like this. Apenas pense quando ele ficava perto de uma audiência como esta. One day there was a man came up called Peter, or his name was Simon. Um dia houve um homem que veio chamado Pedro, ou seu nome era Simão. And he said, "Your name is Simon. You're the son of Jonas. E ele disse, o seu nome é Simão, você é o filho de Jonas. But from hereafter you'll be called Peter." Mas de aqui em diante será chamado Pedro. Who did he become? The beloved apostle. Quem ele se tornou? O apóstolo amado. When Philip found Nathanael and he came up, Quando Filipe encontrou Natanael e se aproximou, he said, "Behold, an Israelite in whom there is no guile." ele disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. In other words, a Christian, an honest person. Em outras palavras, um cristão, uma pessoa honesta. Said, "How'd you know me, Rabbi?" Disse, como me conhecias, Rabi? Said, "Before Philip called you when you were under the tree, I saw you." Disse, antes que Felipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. The woman with the blood issue come out. A mulher com o fluxo de sangue veio. He looked upon the audience. Ele olhou na audiência. They thought that his works was of the devil, and they said in their heart, Eles pensavam que suas obras eram do diabo, e disseram em seus corações, "He is Beelzebub." ele é Beuzebu. And he perceived their thoughts. Is that right? E ele percebeu seus pensamentos. Está certo? He said, "I do nothing till the Father shows me first. Ele disse, nada faço até o Pai me mostrar primeiro. And the works that I do shall you also." E as obras que faço também fareis. So he has to be if he works in his church, De modo que ele tem que estar se ele obra em sua igreja. because it is his work. Porque essa é a sua palavra. Now, I want to ask you, Agora quero perguntar-lhes, if in this audience at least 2 or 3 people, the Lord will grant that they'll have faith enough to touch his garment, se nesta audiência, pelo menos 2 ou 3 pessoas, o Senhor conceder que eles tenham fé suficiente para tocar o vestido dele, and he will return back in his spirit and perform just exactly like he did when he was here on earth, e ele voltar em seu espírito e atuar exatamente como ele atuou quando esteve aqui na terra, would all of you be satisfied to accept him as your healer? estariam todos satisfeitos em aceitá-lo como seu curador? Would you do it? Say amen, Vocês fariam isso? Digam amém. if you would. May he grant it is my prayer. Se fariam. Que ele conceda isso é a minha oração. Now you just pray. And if you, how many sick people in here wants to be healed? Raise your hand. Agora apenas orem. E se vocês, quantos doentes aqui querem ser curados, levantem a mão. Just everywhere. All right? Sick people that wants to be healed. Simplesmente por todo lugar. Muito bem? Doentes que querem ser curados. Now, if there's anybody in this building that I don't know no one, and I'm looking at, Agora, se houver alguém neste edifício que eu não conheço ninguém que estou vendo, I think this is Rosella sitting here, the little girl that was an alcoholic, acho que esta é Rosela sentada aqui, a garota que foi uma alcoólatra, that was called out in the meeting somewhere, been an alcoholic, and the doctors had passed her up. que foi chamada no culto, em algum lugar, sido uma alcoólatra, e os doutores deixaram de tratar dela. When she was called by the Lord, the girl knows I've never seen her, no whatever. Ela, quando ela foi chamada pelo Senhor, a garota sabe que nunca a havia visto ou sabido dela. And the Lord told her all about her life and her condition, and told her she was going to be well. E o Senhor lhe contou tudo a respeito da sua vida e sua condição, e disse-lhe que ela ficaria bem de saúde. And here she is tonight, a trophy of God's grace. E aqui está ela sentada hoje à noite, um troféu da graça de Deus. An alcoholic, the doctor after doctor turned her away, even Alcoholics Anonymous. Uma alcoólatra ao ponto de médico após médico recusar-se vê-la, até mesmo alcoólatras anônimos. I know her. But otherwise, Eu a conheço, mas, de outro modo, I'm pretty sure that this brother looking at me, sitting right here with the gray suit on, he's the brother that brings us the flowers. estou bem seguro que este irmão olhando para mim, sentado bem aqui, de terno cinza, ele é o irmão que nos traz as flores. I believe that's right. I can't think of his name now. Creio que é isso mesmo. Eu não me lembro do seu nome agora. He was down in my house not long ago with Brother Bose. Schultz, Brother Schultz. Ele esteve em minha casa não faz muito tempo com o irmão Bosé. Schultz, irmão Schultz. Outside of that, I thought I seen Brother Fred Sockman just a few moments ago somewhere in the building, but I forgot where it was at now. Fora disso, pensei que havia visto o irmão Fred Sotman faz pouco tempo, em algum lugar no edifício, mas me esqueci onde foi agora. However, it's here somewhere. Porém, está aqui em algum lugar. Now, I don't know no one else, but God knows you all. Eu não conheço ninguém mais, mas Deus conhece a todos vocês. If you just pray and ask God, test your faith, Queira orar e pedir a Deus, teste a sua fé. then don't no one move around. Now be real reverent for the next few moments. E ninguém se mova agora, seja bem reverente durante os próximos momentos. Now, only believe if you will. Agora, somente crer, por gentileza, So just as reverently as you possibly can for a few moments. And just sit quiet. e somente o mais reverente que você possa por uns momentos. E apenas sente-se quieto. Just think, Christ promised it. Apenas pense, Cristo prometeu. A little while, and the world will see me no more. Yet ye shall see me, Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. for I, not another, I is a personal pronoun. Porque eu, não outro, eu é um pronome pessoal. I will be with you to the end of the world. Eu estarei convosco até o fim do mundo. The things that I do, shall you also. As coisas que eu faço, fareis vós também. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Is that true? It's got to be true. É verdade? Tem que ser verdade. Well, I am very grateful to the Lord. Bem, estou muito grato ao Senhor. You can raise your heads if you wish to. Vocês podem levantar a cabeça se desejarem. Right here at the corner. There's a lady sitting right here on the corner. It's a colored woman. Bem aqui no canto. Há uma senhora, bem aqui no canto.
É uma senhora de cor. Lady, I don't know you. God does know you. Senhora, eu não lhe conheço. Deus lhe conhece. But there's that light just above the woman now. Mas há essa luz bem em cima da mulher agora. She has, if the Lord will reveal to me what your trouble is and what you're praying about, will you believe that it's the Lord Jesus to help you? Ela tem, se o Senhor revelar a mim qual é o seu problema e sobre o que a senhora está orando, a senhora crerá que é o Senhor Jesus Cristo para ajudá-la? You must be in trouble or something you're desiring, because there it is. A senhora deve estar em dificuldades ou algo que a senhora está desejando, porque aí está. See, friends, you say, well, I don't see it. That's possible that you wouldn't see it. Estão vendo, amigos? Você diz, bem, eu não vejo isso. É possível que você não o visse. I'm looking right straight at it. See? Eu estou olhando direto para isso. Está vendo? You say, well, Brother Branham, if you can see it with your senses, I can too. Oh, no. Você diz, bem, irmão Branham, se você pode vê-lo com seus sentidos, eu também posso. Oh, não. Paul saw that the Jesus in a form of a light, and those who were with him didn't see it. Paulo viu isso, o Jesus numa forma de uma luz, e aqueles que estavam com ele não a viram. Está vendo? The Magi saw the star, the light that led them, but no one else saw it. Os magos viram a estrela, a luz que os guiou, mas ninguém mais a viu. It's just for some. It's gifts. É apenas para alguns, é dons. The woman has sinus trouble. That is right. A mulher tem problema de sinusite. Isso mesmo. You also have heart trouble. That's exactly right. A senhora também tem problema de coração. É exatamente isso mesmo. Listen, your name is, they call you Essie. Ouça, o seu nome é... lhe chamam de Essie. Your last name is Upshire. Sim, seu sobrenome é Upshire. You live on North Cleveland Street. A senhora mora na rua North Cleveland. Your address is 1264. That's exactly right. Seu endereço é 1264. Exatamente isso mesmo. You touched something, lady. You know you never touched me. A senhora tocou em algo. A senhora sabe que de modo algum tocou em mim. That girl sitting next to you there. She's praying too. A moça sentada próxima à senhora aí. Ela está orando também. And she's praying for somebody else. And that's your mother. E está orando por alguém. E é a sua mãe. And she has something wrong in her lungs. E ela tem alguma coisa errada em seus pulmões. And you're some connection with this woman here. You are her daughter-in-law. E você tem alguma ligação com esta mulher aqui. E você é nora dela. And your name is Margaret. That's right. E o seu nome é Margarida. É isso mesmo. And you live at the same place. I see you coming and going in. E você mora no mesmo lugar. Eu vejo você chegando e entrando. What do you think about it, sir, the next man sitting here? O que o senhor acha disso, o próximo homem sentado aí? Do you believe that Jesus Christ be the Son of God? O senhor crê Jesus Cristo ser o Filho de Deus? You do? Crê? If the Lord will reveal to me what your trouble is, will you accept him? Se o senhor me revelar qual é o seu problema, o senhor o aceitará? You have stomach trouble. That's right. O senhor tem problema de estômago. É isso mesmo? If that's right, stand on your feet. Se é isso mesmo, ponha-se de pé. Correctly. Corretamente. You're a preacher. O senhor é um pregador? Of course, you say he's looking at his clergy clothes. Claro, você diz, ele está olhando para a sua roupa de ministro. All right. Besides that, somebody expects you to be a Presbyterian, but you're a Pentecostal preacher. That's right. Muito bem. Além disso, alguém supõe que o senhor seja um presbiteriano, mas o senhor é um pregador pentecostal. Isso mesmo. Amém. Your nervousness is what made your ulcer. It's gone. Seu nervosismo é o que causou a sua úlcera. Já desapareceu. Go home and be well, brother. Amen. Vá para casa e fique bem de saúde, irmão. Amém. Have faith in God. Just don't doubt. Tenha fé em Deus. Apenas não duvide. What do you think sitting right here? O que você acha, sentada bem aqui? Yes. You believe? Sim. Você crê? You believe me to be God's servant? Você crê que sou servo de Deus? Or you want something from God? Ou você quer algo de Deus? If God will reveal to me what you want, will you believe that the supernatural is being done? Se Deus revelar a mim o que você quer, você crerá que o sobrenatural está sendo feito? You believe it just exactly what Jesus would say? Você crê que é exatamente o que Jesus diria? All your heart. De todo o seu coração. You have a growth, and that growth is on your hip. That's right. Você tem tumor, e esse tumor está no seu quadril? É isso mesmo. And you also have stomach trouble. It's caused from a nervous condition. That's right. E você também tem problema de estômago. É causado por estado nervoso. Isso mesmo. Your name is Eva May. Seu nome é Eva May. Redmond is your last name. Redman é o seu sobrenome. You live at a street, 1378 West 13th Street. Você mora numa rua 13 do Oeste, 1378. That's correct. Correto? That you might know that I be God's servant, that's your little girl sitting there you want prayer for. Para que você saiba que sou o servo de Deus, essa é a sua garotinha sentada aí. Você está querendo oração por ela. That little girl has hemorrhages. And they come on her when she gets excited or goes to crying real hard. Essa garotinha tem hemorragias. E elas vêm quando ela fica nervosa ou dá para chorar muito. That's thus saith the Lord. É assim diz o Senhor. That little boy is her brother. That's right. Esse menininho é o irmão dela.
É isso mesmo. The little boy also you want prayer for. O menininho também você quer oração por ele. He's bothered with constipation. Ele é incomodado com o intestino preso. And he's fell off a lot of weight just recently too, hasn't he? Ele perdeu muito peso bem recentemente também, não perdeu? That's thus saith the Lord. É assim diz o Senhor. The white woman sitting next to you. Seems like she's disturbed about something. A senhora branca sentada próxima a você. Parece que está perturbada a respeito de alguma coisa. Do you believe, sister? A irmã crê? You believe God has sent His Son Jesus Christ to declare to the Gentile generation that He's coming soon? A senhora crê que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para declarar à geração gentia que ele volta breve? You have a gland trouble you're suffering with, and also a colon trouble, and you're nervous. A senhora tem um problema de glândula com o qual está sofrendo. E também um problema do cólon. E a senhora é nervosa. You're not from this city either. You're from Detroit. A senhora também não é desta cidade. A senhora é de Detroit. Your number where you live is 12134 Fandler Street. O seu número, onde a senhora mora, é 12134 Rua Fandler. That's right, Detroit, Michigan. É isso mesmo, Detroit, Michigan. You're not Italian. Your name is Viola. P-O-L-O-F Polomba. A senhora é italiana. Seu nome é Viola P-O-L-O-F Polofma. Have faith in God and receive what you ask for. Sim, tenha fé em Deus e receba o que a senhora pede. What do you think down in this way? Do you believe with all your heart? O que vocês acham nessa direção? Vocês creem de todo o coração? What about you, little lady sitting there? Do you believe with all your heart? Little lady on the end there? E você, pequena senhora sentada aí? A senhora crê de todo o coração? A pequena senhora aí no fim? Well, either one of you, doesn't matter. Bem, qualquer uma de vocês, não importa. What do you think? You there with next to her? O que você acha? Você aí bem próxima a ela? You believe with all your heart? Você crê de todo o coração? Little mother sitting looking at me? Mamãe sentada olhando para mim? What do you think about it? O que você acha disso? You believe that the Lord Jesus would heal you of those varicose veins that you have? Você crê que o Senhor Jesus lhe curaria dessas varizes que você tem? You do? Você crê? Maybe you think this you believe more if I tell you your husband had ear trouble you won't even pray for. Talvez você acharia isto, você creria mais se eu lhe dissesse que o seu marido teve problemas de ouvido? Você queria que ele recebesse oração? That's exactly right. É exatamente isso. Now do you believe me? Agora você acredita em mim? You wasn't getting it at first. Você não entendeu a princípio. That kind of woke you up to think because you received your healing then. Isso lhe despertou um tanto para o negócio porque você recebeu a sua cura então. You raise your hand next to her, lady. What do you think about it? A senhora levantou a sua mão próxima a ela. O que a senhora acha a respeito disso? You believe that God would make you well? A senhora crê que Deus lhe faria ficar bem de saúde? You will? All right, then your arthritis will leave you. A senhora crerá? Muito bem, então a sua artrite lhe deixará. What did you think, sir? You didn't wave your hands. O que o senhor achou? O senhor que abanou as mãos. You believe God would heal you of heart trouble? O senhor crê que Deus lhe curaria do seu problema de coração? Make you well? You believe He will? Lhe faria ficar bem de saúde? O senhor crê que ele fará? You sat looking at Him there. You believe too? Você sentado olhando para ele aí. Você crê também? You want God? You had heart trouble too, didn't you? Yes. Você quer que Deus... Você teve problema de coração também, não teve? Sim. And you had diabetes also. That's right. E você teve diabetes também? Isso mesmo. You believe God will make you well? Then you can have it. Você crê que Deus lhe fará bem de saúde? Então você pode ter isso. Don't you believe? Você não crê? Have faith in God. Tenha fé em Deus. What down here? You, sir, sitting on the end of the seat. You believe? E aqui embaixo, o senhor sentado aí no final do banco. O senhor crê? You should have just been healed. Deveria. O senhor acabou de ser curado. You had foot trouble, didn't you? Está vendo? O senhor tinha problema no pé, não tinha? You believe the Lord Jesus? O senhor crê que o Senhor Jesus... But you're praying for somebody else now. That's your brother. Mas o senhor está orando por alguém agora. É o seu irmão. And he's in Wisconsin. E ele está em Wisconsin. He just had an operation on his lungs. Half of it was taken out. That's right. E ele acabou de ter uma operação dos pulmões. Metade dele foi tirado. É isso mesmo. You believe? Then you can receive what you ask for. O senhor crê? Então o senhor pode receber o que pede. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, bendito seja o nome do Senhor. I will praise Him. Eu o louvarei. I will praise Him. Eu o louvarei. Praise the Lamb for sinners slain. Louvai o Cordeiro por pecadores morto. Give Him glory. Dá-lhe glória, todos vós, povos, For His blood hath washed away. pois seu sangue lavou toda a mácula. Blessed Lord, we'll see you someday coming yonder in the heavens. Bendito Senhor, nós te veremos algum dia voltando além nos céus. We know you're here now in a spiritual body. You've declared yourself perfectly to us. Sabemos que estás aqui agora num corpo espiritual. Tu te declaraste perfeitamente a nós. The world cannot read that, Lord. O mundo não pode ler isso, Senhor. We don't even expect it to because you said they'll not see me no more. Nem ao menos esperamos que leia, porque tu disseste, eles não me verão mais. But we know that you've got children that can see you. Mas nós sabemos que tens filhos que podem ver-te. We've got children that know you. Nós temos filhos que te conhecem. And we're thankful for it. E estamos gratos por isso. And we pray now that you'll sweep over this building
with the great Holy Spirit and heal every sick person in here. E oramos agora que passe sobre este edifício com o grande Espírito Santo e cures cada pessoa doente aqui. Just now, give glory to yourself, Lord. Agora mesmo, toma glória para ti mesmo, Senhor. May the people not sit in deadness, but may they rise and shine and give God praise and glory. In Jesus' name. Que as pessoas não se fixem em morte, mas que se levantem e brilhem e deem a Deus louvor e glória, em nome de Jesus. If you believe Him, stand to your feet and give Him praise with all your heart. Se você crê nele, coloque-se de pé e dê-lhe louvor de todo o coração. And rejoice in the Lord Jesus, for He now heals every one of you for His great divine glory. E alegre-se no Senhor Jesus, pois agora Ele cura cada um de vocês para a sua grande glória divina. The Lord bless you. O Senhor lhe abençoe. Amém.